E para começar, o assunto que pegou todos de surpresa. É claro que as equipes estavam com os elencos aí em casa, descansando, mas o presidente do Sergipe ontem surpreendeu, jogou a toalha. Ele rompeu o contrato de todos os jogadores, da comissão técnica, dos funcionários, mandou todo mundo embora e fechou as portas, alegando que não tem condições financeiras de bancar um time sem atividade. E a gente vai ouvir agora o depoimento que o presidente do Sergipe, Hernan Senna, colocou aí nas redes sociais, agora aqui no Atalaia Esporte. Nós decidimos mandar os nossos atletas e a nossa comissão para casa, encerrando os contratos deles, porque foi uma decisão visando simplesmente a parte financeira do clube. Nós não sabemos quando os campeonatos vão voltar e se vão voltar, e diante dessa incerteza nós não temos como manter todos eles aqui por tempo determinado. Então, diante disso, o Sergipe não está desistindo do campeonato, apenas está tomando uma decisão para evitar um problema maior para a sua situação financeira, que todos sabem que não é uma situação financeira favorável. Por isso, resolvemos encerrar o contrato com nossos atletas e mandá-los para casa. Tá aí o presidente do Sergipe, Hernan Senna, e agora eu vou ler a nota oficial que foi divulgada pela diretoria do Clube Esportivo Sergipe. Vamos lá. A diretoria do Clube Esportivo Sergipe anuncia o encerramento contratual de todos os atletas da equipe. A medida aconteceu em acordo com os jogadores mediante a pandemia do Covid-19, o coronavírus, que atualmente aí assola o país. A suspensão do Campeonato Sergipano e a crise financeira enfrentada pelo clube, o Gipão agradece a dedicação e o empenho dos atletas e enaltece a brilhante participação do grupo durante a realização do Campeonato Sergipano. A diretoria do Sergipe também pede aos atletas, comissão técnica, torcida, que sigam as orientações passadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o Ministério da Saúde para combater o Covid-19, o coronavírus. Atenciosamente, diretoria do Clube Esportivo Sergipe. E esse é o nosso primeiro tema a ser debatido aqui com os nossos convidados. Paulo Júnior, foi uma surpresa? Olha, Fábio, sinceramente foi, né? Lógico que a gente vive um momento de incerteza no cenário nacional, em especial o estado de Sergipe. Nós sabemos que nós temos um campeonato deficitário, né, financeiramente, mas eu acho que ele poderia ter aguardado um pouquinho mais, né? Eu acho que, sei lá, já que a própria federação suspendeu as atividades de forma temporária, eu acho que ele poderia segurar um pouco mais e depois tomar uma decisão, né? Não sei se ele tem alguma informação privilegiada que a imprensa não tomou conhecimento ainda, né? Mas, enfim, a gente respeita a decisão, até porque é ele que paga, né, o salário dos seus profissionais, mas eu acreditava que ele poderia esperar um pouquinho mais. Mário Senna. Fábio, com essa decisão do Clube Esportivo Sergipe, fica a interrogação. Qual o futuro do Campeonato Sergipano? Né? O momento é difícil para todo mundo, agora com um detalhe, como o Paulo Júnior falou aí, dá para esperar um pouquinho mais, né? Tá difícil, mas a gente não sabe até que ponto a federação vai adiar o retorno do Campeonato Sergipano, mas eu acredito que os dirigentes do nosso futebol devem estar estudando uma maneira de solucionar esse problema rapidamente. Porque com essa decisão, Fábio, o Sergipe, por exemplo, então não vai ter mais campeonato. Então ele já deve ter alguma informação de que não vai ter mais campeonato sergipano. Então não vamos ter campeão do estado, e aí vai ficar, a federação vai definir, vai ratear as vagas. Né? Que a grande dúvida é essa. A polêmica é essa. Nós temos aí, por exemplo, o estado de Sergipe tem 2 vagas na Copa do Brasil, uma já é de Confiança, porque conquistou a primeira fase, aí fica uma segunda vaga, 2 vagas para a Copa do Nordeste, Confiança também já tem pelo ranking uma das vagas, temos 2 vagas para a Série D e vai sobrar uma vaga na seletiva da Copa do Nordeste. Então será que já ratearam entre as 4 equipes e a imprensa e o próprio torcedor não sabe? O Paulo Júnior, primeiro, o fato do Sergipe estar disputando apenas o Campeonato Sergipano, não tem calendário, por exemplo, como o Itabaiana, o Frei Paulistano e o Confiança. Você acha que isso também pesou nessa decisão? Pode sim, mas eu acho que o que é que vai influenciar 15 dias a mais, 15 dias a menos? Né? Eu acho que poderia, enfim, eu continuo com o meu ponto de vista, respeitando a decisão da diretoria do Sergipe, mas eu acho que poderia aguardar até mesmo o pronunciamento oficial da federação. E aí sim tomar, porque eu acho que 15 dias a mais, 15 dias a menos, acho que não faria diferença na questão financeira, até porque os jogadores têm os seus contratos, né? Enfim, ele teve
deve ter que acertar economicamente com esses profissionais para liberar, porque ninguém vai para sua casa com o bolso vazio, né? O cara quer receber, por menos que seja, quer receber a sua grana. Mário Sena, você que é lá do interior, lá de Frei Paulo, qual a situação hoje do Frei Paulistano lá na cidade, o comentário? O time está parado também, né? Olha, Fábio, como o Frei Paulistano tem um calendário, né, e também já foi beneficiado com as cotas das competições, mesmo assim o Frei Paulistano liberou, a diretoria liberou os jogadores para que eles pudessem ir para casa, foram 8 dias cedidos para eles ficarem em casa, mas mesmo com esse calendário a coisa não é fácil. Mas diante do momento ruim financeiro que todos passam, o Frei Paulistano, como tem uma diretoria organizada, as cotas eles organizaram, dá para chegar até o final do campeonato. Por isso que financeiramente o time não está passando esse momento ruim. Mas a questão do coronavírus aí teve que dar uma parada. Eu acredito que na próxima terça-feira eles devem estar voltando e aguardar a situação do Campeonato Sergipano. Se os diretores e os dirigentes do futebol sergipano quiserem continuar com o futebol, a gente está pronto, cara. Ô Paulo, em relação aos campeonatos estaduais, claro, mais especificamente o nosso. A gente todo dia vê uma notícia que vem da CBF, que vem da imprensa nacional, alguns já estão suspensos, outros vão cancelar. O que é que você acha, da sua experiência, que vai acontecer, o que pode acontecer com os campeonatos estaduais, mediante aí essas notícias da CBF? Olha, nós vivemos um momento de muita incerteza, né? Porque o que se fala, né, é que o momento crítico ainda não chegou. Né? Se de fato isso acontecer, é preocupante, porque não tem como, não há segurança nenhuma para você continuar promovendo nenhuma atividade onde tenha uma grande quantidade de público. Então isso nos preocupa sim, porque se de fato, o momento crítico é o mês de abril, aí vai complicar a vida de muitos clubes, porque os clubes dependem das cotas de participação das competições, né? O Confiança inclusive aguarda a definição da CBF, o campeonato vai ficar um pouco mais curto, é o que se fala, a Série B, e os clubes já antecipam, né? O grande problema do futebol brasileiro é que os clubes andam tão quebrados que eles já antecipam, eles já gastam por antecedência. Quando a competição começa, aí eles já não tem mais dinheiro para gastar, porque já gastou de forma antecipada. Então, é um momento de muita incerteza e a gente espera, né, que todas essas informações em relação a essa pandemia, ela não se confirme, e que a gente, com as medidas que estão sendo adotadas pelos governos estaduais, municipais, federal, a gente possa passar, né, de forma mais tranquila em relação a muitos países que estão sofrendo bastante. Mário Sena, pelo que você ouve, escuta, acompanha as notícias nas redes sociais, o campeonato estadual está fadado a ser cancelado ou não? Com essa decisão do Clube Esportivo Sergipe, a gente já coloca em xeque, né? Deixa uma interrogação. Mesmo porque são sabedores, Fábio, que o calendário já era apertado, né? Foram 13 datas servidas pela CBF aos estaduais e com essa decisão agora e com essa parada das competições, acredito que o Campeonato Sergipano, eu acho que não vai ter término não, cara.